Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio 20 telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir dos estúdios centrais da Rádio Savana 100.2. Pode nos acompanhar através também do chilling.sapo, do Facebook, do YouTube e também é diferido às 21 horas através da televisão independente de Moçambique. Fernando Lima, boa noite. Bem disposto para este programa. Bem, sempre bem disposto. Isso é recorrente. Aliás, acho que é muito difícil chegar aqui mal disposto, porque isto deixaria certamente os nossos telespectadores e os nossos ouvintes também mal dispostos. E não é esse o objetivo do programa. Escolheu como fato de semana a fábrica de açúcar branco em Chinavane. Dizem que são precisos fatores positivos, notícias positivas para Moçambique. Às vezes é difícil encontrá-las, mas se uma pessoa pesquisa bem, há sempre notícias. É discutível este critério de se chamar notícia positiva. De qualquer forma, acho que é importante para Moçambique o facto de começar a elaborar, em princípio, já no próximo ano, uma nova unidade fabril dentro do complexo fabril de Chinavane, uma nova unidade fabril que vai produzir açúcar refinado, aquilo que é popularmente conhecido como açúcar branco. O açúcar branco, que as senhoras gostam de fazer bolos com açúcar branco, embora prefiram aquele açúcar branco que parece farinha em pó. De qualquer forma, a ideia de se produzir açúcar branco em Moçambique tem a ver com indústrias alimentares que têm grandes consumos de açúcar branco, nomeadamente as indústrias que, por exemplo, produzem refrigerantes, produzem farinhas e que têm necessidade deste açúcar com maior qualidade e com maiores valores se não me engano, de sacarose. Não quero entrar aqui em domínios químicos que não estou tão familiar. De qualquer forma, a história explica-se em termos muito simples. O açúcar produzido em Moçambique, e Moçambique neste momento é um país que tem capacidade de produção ao nível das 400 mil toneladas, tinha que mandar açúcar para a África do Sul, que era refinado na África do Sul, e depois voltava a entrar em Moçambique para ser utilizado na indústria alimentar, para exatamente servir como produto, como matéria-prima nessas mesmas componentes alimentar, quer em bens alimentares, quer em refrigerantes. Este investimento é um investimento feito pela Tonga Tulet, que é uma das maiores empresas de produção de açúcar na África do Sul. Aliás, neste momento eles são os acionistas maioritários de Chinavane e de Mafambice, e, portanto, é esta a empresa que vai fazer este investimento. São 41 milhões de meticais, se não me engano. É um investimento importante, significa mais empregos e também corresponde a esta política de integrar na produção agrária a sua componente industrial e, portanto, produzirmos cada vez mais produtos acabados a partir da produção agrícola, ou seja, não sermos apenas produtores de matérias-primas, mas sermos produtores também de outros produtos que, portanto, recebem transformações em Moçambique. Portanto,
dão valor acrescentado e também dão empregos e dão impostos para o Estado moçambicano. Fernando Lima, vamos agora para o nosso primeiro tema, que tem a ver com a sexta reunião ordinária do Comitê Central do Partido Frelimo. Terminou no princípio desta noite com um discurso do presidente do partido, Filipe Nyusi, e vamos olhar para a parte que tem a ver com as dívidas ocultas. O presidente Nyusi disse que o governo vai continuar a prestar todo o apoio à Procuradoria-Geral da República sem usurpar funções. Fernando Lima, isto não é uma clara resposta às posições recentes do Fundo Monetário Internacional, do Banco Mundial e também dos doadores que pressionam o governo a fornecer todas as informações essenciais para atacar as lacunas que foram expostas no sumário executivo da Corolla? Bem, é uma resposta a todos esses e também é uma resposta em relação aos críticos internos que gostariam de ver uma procuradoria de mãos amarradas, porque, digamos, o pacto ou a estratégia escolhida pelo presidente, e neste caso é o presidente da Frelimo e o presidente da República, é uma estratégia de dar resposta aos doadores, dar resposta ao FMI, dar resposta aos críticos, para dizer, sim, há um trabalho que não acabou, há indícios de fraude, de crimes cometidos, porque há de facto essas lacunas que estão espelhadas no relatório. Há trabalho a fazer, esse trabalho pertence à Procuradoria da República. Isto significa que não está a lavar as mãos tipo Pôncio Pilatos. Nós sabemos do poder que o Executivo tem sobre o Judicial, portanto, isto significa também um cometimento público em relação ao trabalho que a PGR tem que fazer, necessariamente tem que fazer, e, em última análise, também é em público dizer à Procuradoria: façam o vosso trabalho, porque, em última análise, a Procuradoria sabe muito bem o trabalho que tem que fazer, mas precisa daquela chancela para fazer o seu trabalho. Ou seja, ninguém é estúpido neste país. Nós sabemos que um Mercedes custa $150 mil. Ora, quando nos vêm dizer que este Mercedes de $150 mil custa $15 milhões, alguma coisa está errada. E, portanto, não preciso de ir gastar as minhas pestanas na universidade a fazer curso de Direito ou especialização como magistrado para saber dessa diferença entre $150 mil e $15 milhões. Mas os críticos que vinham exercendo muita pressão antes mesmo deste comitê central saem também um pouco, entre aspas, ganhadores. Ver o líder do partido publicamente a tentar clarificar as águas e dizer que a Procuradoria-Geral da República tem de fazer o seu trabalho. Não é essa a minha interpretação. Os críticos são da opinião que nunca deveria ter havido... Eu falo sobretudo dos críticos próximos, os setores dentro da Frelimo próximos do anterior timoneiro. Não é essa a minha interpretação, porque esses mesmos críticos começaram por dizer que não devia haver auditoria, que termos aqui uma empresa estrangeira era metermos espiões em Moçambique, metermos pessoas que estão a violar a soberania de Moçambique, estamos a meter em Moçambique pessoas que estão a espiolhar em relação aos segredos de Estado. Portanto, já aí há um problema. Depois, o Presidente reconhecer que há problemas com essas dívidas é outra questão importante. Ou seja, há pessoas que se portaram mal. Há moçambicanos que aparentemente se portaram mal em toda esta questão das dívidas. Mas não há só moçambicanos. Há também problemas em relação aos bancos que deram esse dinheiro para Moçambique gastar, em relação aos próprios fornecedores. E este
me parece que é um cenário correto de equacionar os problemas. O governo, que tem sempre esta atitude muito defensiva em relação a este problema, refugia-se sempre no legalismo de que, se houve dívidas que foram contraídas, se houve garantias que foram dadas, temos que pagar. Ora, há muitos advogados que trabalham com o governo, mas também fora do governo, nos países onde esses bancos têm as suas sedes, ou seja, nas sedes onde foram contraídas essas dívidas, que acham que há demasiados buracos legais que Moçambique, enquanto governo, devia explorar para exatamente dizer aos bancos: não vamos pagar essas dívidas. Porquê? Porque não foi feita uma verdadeira due diligence, portanto, não foram seguidos todos os passos normais em relação à contração de créditos. 2, em termos de legislação moçambicana, e isto é importante, quando se fazem os contratos, não foi seguida a legislação moçambicana, e sobre isso também se pronunciou quer o Tribunal Administrativo, quer o Parlamento de Moçambique, e, portanto, há responsabilidades que não podem apenas ser assacadas aos moçambicanos, que eram a contraparte dos fornecedores de equipamentos e serviços e dos bancos que emprestaram o dinheiro para se adquirirem esses bens e serviços. A dívida não é a única agenda de Moçambique. O presidente também disse isso. Não está a tentar procurar minimizar um assunto que é tão estruturante para desbloquear todos os outros assuntos, sobretudo o programa com o FMI. Bem, aqui eu penso que há uma questão que, em termos de comunicação, muitas vezes se define como agenda setting, ou seja, o governo tem que definir a sua própria agenda e tem que fugir ao perigo de se transformar em refém de acontecimentos. Ou seja, aquilo a que o governo tem que fugir como armadilha é de que o governo, o país, a agenda do país, a agenda do partido no poder não pode ser encaminhada para esta ratoeira que é a dívida externa. No fim do dia, há mais mundo, há mais país, há mais governo que apenas a dívida. E é isso que o Presidente está a tentar fazer, ou seja, descolar, reconhecer que a dívida é um dos assuntos, mas é isso, é apenas um dos assuntos que preocupa o Executivo, mas que há outros assuntos que preocupam o Governo. Por isso mesmo que aqui há umas semanas foi lançada a controversa palavra Moçambique está de volta. Por isso mesmo aqui é preciso mostrar que há contratos a serem assinados com multinacionais, que há novos projetos que estão a ser implementados. Por exemplo, eu acho que vamos assistir a um grande esforço de propaganda sobre os números da campanha agrícola deste ano. Por um lado, em termos políticos, por exemplo, todo o Conselho de Ministros foi mandado para o campo para, digamos, fiscalizar a campanha agrícola. É meio controverso, mas em termos chineses e de propaganda política é um pouco esta nossa herança. Eu vi que alguns ministros têm alguma dificuldade em andar no meio das hortas e no meio do milho, portanto, não sei se chegam a esse ponto dessa produtividade desses ministros se refletir melhor no controle das campanhas agrícolas do que no controle dos seus setores, mas politicamente há uma mensagem que está a ser passada. Todo o Conselho de Ministros estava mobilizado para se atingirem bons níveis de produção. Uma segunda questão é de saber se esses números forem bons, e aparentemente os números são bons, se de facto primeiro, se os camponeses ficam satisfeitos com os preços que estão a ser praticados. E, infelizmente, exatamente porque há uma grande produção,
os preços são muito baixos, por isso mesmo... São muito baixos em Boano, que ele tomate são 15 meticais. Sobretudo em relação aos cereais, a maneira dos camponeses se tentarem defender é reterem a sua produção para ver se conseguem que os preços aumentem. Ora, aqui no Sul temos o problema que é o nosso vizinho da África do Sul. Logo, os preços baixos da África do Sul vão contagiar a produção moçambicana. Portanto, é preciso um grande esforço organizativo que é para, nesta fase complementar que vem a seguir à produção, os camponeses se sintam recompensados por este esforço que fizeram em termos de produção. Mas isto significa, para não nos desviarmos do tema que aqui estamos a tratar, do agenda setting, é também a produção agrícola faz parte dessa agenda, faz parte da agenda a questão dos grandes projetos e de que os grandes projetos têm que andar, estão a andar e, portanto, claramente também, para não deixarmos de tocar noutro ponto fundamental e chave, também a agenda da paz tem que andar. Portanto, o governo tem que mostrar que está ocupado em todos estes aspectos funcionais e que não está de mãos atadas à questão da dívida, ou seja, que nós não dependemos do FMI, nós não dependemos dos doadores, não dependemos daqueles 30% de dinheiro que é a contribuição dos doadores para o orçamento e que, mesmo que seja algo ficcionista e ilusório, que de algum modo estamos a lançar as bases para sermos mais autossuficientes, estamos a gerar mais recursos internos, estamos a ser mais fortes para exatamente termos respostas adequadas aos desafios que, neste caso, são desafios que nos vêm do exterior, apesar de as dívidas, no meu entender, têm uma componente externa, mas também tem uma componente interna, que é lícito que os moçambicanos, e em primeiro lugar os moçambicanos, também eles querem saber onde é que foi o dinheiro e se houve ilícitos que foram cometidos na utilização desse mesmo dinheiro. Vamos para outros assuntos que foram discutidos aqui nesta sexta sessão ordinária do Comitê Central. As organizações sociais do Partido Frelimo manifestaram total apoio a Filipe Nyusi. Acha que o presidente sai com um tapete estendido para o Congresso? Ou ainda vamos assistir a algumas clivagens? Eu penso que as clivagens vão continuar, porque pelo menos a maneira como o Presidente e o seu grupo de apoio veem o assunto das dívidas não é uma questão pacífica exatamente para o grupo que gostaria de pôr este assunto debaixo da carpete. Agora, isto eu vejo muito em termos de política espetáculo, daquilo que é hoje todo o cenário das batalhas de redes sociais e, inclusivamente, também com um respigo para a própria comunicação social, a comunicação social menos atenta e que se deixa entreter por essas pequenas batalhas. Agora, em termos de política real, a imagem que o Presidente e o seu grupo de apoio querem tentar transmitir é que ele é o líder incontestado, ele está a fazer a sua caminhada segura para o Congresso, como líder do partido e como candidato às eleições de 2019. De qualquer forma, temos que estar atentos, porque o próprio discurso presidencial
na abertura desta sessão do Comitê Central, com os sucessivos apelos à unidade, à coesão, à disciplina partidária. Se nós podemos ler nas entrelinhas, podemos dizer, se há apelo à unidade é porque não há total unidade, se há apelo à coesão é porque há falta de coesão, se há apelo à disciplina é porque há falta de disciplina. É isto que compete também às pessoas que estão de fora, saberem ler os discursos, saberem ler as mensagens que são transmitidas publicamente por quem tem responsabilidades nesta formação política, neste caso o seu presidente. De qualquer forma, e apesar de esta sessão do Comitê Central ter sido muito, muito mais pacífica daquilo que se esperava, ou seja, pensava que se iam gastar os últimos cartuchos nesta sessão. Ora, mas neste ponto não há o medo de se dar a cara e se queimar até ao Congresso? É isto que dizem os participantes. Porque parece que foram demasiado unânimes. Houve demasiado unanimismo, as pessoas guardaram as suas balas para o Congresso, mesmo aqueles que têm a chamada bala de prata, aquela carta única que tem que saber qual é o momento, qual é o melhor momento que eu posso usar esta bala de prata. Acho que preferiram guardar essa bala de prata para o Congresso e, portanto, esta foi uma sessão muito pacífica, muito cordata, porque a maior parte dos documentos tinham sido discutidos nas bases anteriormente. As pessoas estão, digamos, quase a chegar aos tacos de partida, ou seja, aos tacos de partida para a corrida final. Significa que as pessoas têm legítimas expectativas, ou seja, aqueles que querem estar na direção do partido têm legítimas expectativas que, eventualmente, o seu nome chegue ao secretariado, chega à comissão política, chega aos lugares ainda não preenchidos do Comitê Central. E, muitas vezes, e como se diz que pela boca morre o peixe, é melhor ficar calado. Mas aí também morre a chamada crítica dentro do partido. Vimos que neste Comitê Central foi muito dominado por monções de saudações, cânticos enfadonhos. Leva-se muito tempo sem se debater questões essenciais, questões estruturantes do próprio partido, e até a reunião foi diminuída para 2 dias, que anteriormente estava programado para 3. Tudo isso é verdade. Mas tudo isso corresponde à tática que os diferentes grupos na sessão do Comitê Central decidiram adotar, e porque cada um de nós, e todos nós, temos experiências da associação do bairro, da associação desportiva, do clube recreativo, da empresa até. Há momentos que são os momentos apropriados para se lançarem aquilo que uma pessoa costuma dizer na gíria, se lançar a bomba, ou há momentos de uma pessoa ficar em silêncio e ter uma atitude mais prudente. Ora, quer-me parecer que aquilo que pesou mais nesta reunião foi essa prudência, e, na dúvida, é melhor apoiar aquele que aparentemente goza esse beneplácito do apoio maioritário. Mas isso não significa que as espadas e os coldres estão embainhados. Em definitivo, há muita água para passar pelas várias pontes de Moçambique, apesar de estarmos em época de seca. Não está claro que Filipe Nyusi é um candidato natural, tal como foi Guebuza, a caminho do Congresso de Muxara. Tecnicamente, é lícito dizer-se sim, não está claro. De qualquer forma, este tirocínio de reuniões, a forma como muitas questões
políticas têm sido abordadas à porta fechada, de algum modo têm constituído elementos de desarme dos seus detratores. Muitos dos seus detratores dizem-se, e eu estou a pôr ênfase naquilo que eles estão a dizer, dizem que estão muito surpreendidos com a capacidade de liderança do presidente Nyusi. Do presidente Nyusi. Isto pode ser aquela fala do lobo quando queria comer a avózinha do capuchinho vermelho. Mas, para já, é esse o discurso oficial de quão impressionados estão com o chefe do partido, e não há sequer, digamos, um tom paternalista em relação a este tipo de afirmações. Portanto, digamos que, em última análise, parece que o presidente saiu melhor que a encomenda. Isto é o que nos estão a dizer setores muito específicos na liderança do partido. Claro que também estamos aqui a comentar muito em cima do fecho da reunião do Comitê Central e, portanto, há que, de algum modo, deixar também assentar um bocadinho a poeira para se fazer um balanço mais elaborado, mais extensivo de todos os ecos desta reunião do Comitê Central, mas, aparentemente, pelo menos nos aspectos formais, Nyusi sai como um ganhador e um vencedor desta reunião do Comitê Central. Na questão que tem a ver com a questão da paz, com o diálogo político, o presidente Nyusi apelou toda a sociedade e, em particular, as confissões religiosas a se empenhar na questão da paz sem necessariamente ficar à espera de um convite formal. Isto não entra em rota de colisão com o que o presidente disse há 2 semanas, em que dizia que a religião está a meter-se demasiado na política? Às vezes os presidentes, como ficam muito ocupados, têm estes lapsos de memória e, portanto, parece que sim. Parece que se esqueceu dessas críticas, ou essas críticas eram reações do momento, e o discurso na abertura do Comitê Central era um discurso formal. De qualquer forma, o Presidente não pode ter a pretensão de apagar a história e, portanto, nós sabemos, todos sabemos, e o Presidente também sabe, da contribuição que as confissões religiosas tiveram para o processo de paz em Moçambique e, portanto, todos sim, porque isto nos afeta a todos, porque isto tem a ver com todos nós, todos devemos contribuir para a paz. O Presidente fez esta intervenção no início do Comitê Central e depois, aparentemente, dentro da reunião, tornou-se a referir ao processo de paz e tornou a expressar o seu comprometimento pessoal em avançar com o diálogo. Portanto, mostrando que também é uma sua agenda personalizada fazer com que o processo avance, independentemente se há críticos que lhe dizem que tem que ser mais cauteloso, que tem que fazer um compasso de espera, que estamos à beira do Congresso, talvez é preciso ter mais cautelas. Ou seja, o seu posicionamento foi interpretado nesse sentido, que aconteça aquilo que acontecer, eu quero trazer a paz. Claro que o eu quero também tem as suas limitações. Uma pessoa pode querer, mas podem haver tantos outros fatores adversos
que impedem esse eu quero mais. Há esta frase que diz que só 2 pessoas a que podem dançar o tango, portanto... Não se dança tango sozinho. Não se dança tango sozinho, portanto isto não é um mapico, é um tango, e portanto tem que haver um par, e o par do presidente Nussi claramente Afonso de Lhakama. Também está identificado, é Afonso de Lhakama. Fernando Lima, vamos a um breve intervalo e voltamos já. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, estamos já agora na nossa segunda parte e vamos falar um pouco da carta não divulgada por estudadores e publicada no semanário Savana. Ainda é uma carta confidencial que circula nas várias chancelarias baseadas aqui em Maputo, e os doadores voltam a reiterar o que já dizia o FMI, que disse o Banco Mundial, defende a publicação integral do relatório Kroll, e dizem que o governo deve fornecer as informações essenciais nas lacunas do relatório, do sumário executivo, relacionando um pouco com a posição do presidente Nussi hoje no Comitê Central. Acha que os doadores, o FMI e o Banco Mundial vão tirar o pé do acelerador? Bem, essas evidências, e esta semana tivemos aqui uma visita também do representante africano, do diretor africano do Banco Mundial, desvanecem essas dúvidas. Ou seja, há um desejo secreto do governo de Moçambique que se cavem fissuras entre as instituições de Bretton Woods e o grupo tradicional de apoiantes do governo de Moçambique. Essas fissuras e esses apoios não aconteceram o ano passado. Este documento, embora seja um draft, ou seja, embora seja um projeto de documento final, mostra que exatamente os doadores estão em sintonia com o FMI. Aliás, eventualmente a União Europeia pode também tornar pública a sua posição, e isso já é também abrangente de muitos dos países que participam neste grupo de doadores. Ou seja, isto torna a missão do governo de Moçambique mais difícil. Por exemplo, eu compreendo neste contexto algum desconforto que o ministro Aldemir Baloi manifestou esta semana em dizer que Moçambique não é reincidente, mas está a ser punido como reincidente. Ou seja, eu contrariaria o ministro Aldemir Baloi, que habitualmente é muito ponderado e assertivo, dizendo o seguinte: não, Moçambique é muito, muito reincidente, só que os doadores, ao longo destes anos todos, sempre fizeram que não estavam a ver, ou preferiam fazer conversas de bastidores, conversas à porta fechada, para dizer que o seu aluno não se estava a portar bem, e não faziam estas ações espetaculares que depois têm, digamos, colunas de choque nas agências de rating e tudo isso. Não nos devemos esquecer que algumas vezes alguns créditos foram cancelados. Houve países que fizeram exigências de devolução de dinheiro em relação à execução de projetos. Sobretudo, na última legislatura, havia um braço de ferro terrível entre os doadores e a equipa do governo moçambicano. Portanto, em nome da autoestima, criou-se um clima muito hostil nos debates com a comunidade doadora, e também ao longo desses anos, e para que as nossas memórias não sejam algo refrescadas, assistimos a
a vários incidentes, nomeadamente congelamento da ajuda a Moçambique, ou seja, não era um corte formal de fornecimento de ajuda, mas era como que os fundos não chegavam num determinado momento, havia bloqueios, mas eram claros sinais do desconforto da comunidade doadora em relação à forma como Moçambique estava a gerir toda a questão da cooperação, da cooperação externa. Portanto, para já, as evidências são de que o Banco Mundial está alinhado com o FMI, que os doadores estão alinhados com o FMI e até parceiros moçambicanos que não são contribuintes. Isso são mais notícias para o grupo que contratou essas dívidas. Estes alinhamentos, esta forma um pouco agressiva de claro, fazer porque isso, se houvesse este desertar e digamos, quebra nas fileiras do outro lado da barricada, isto seriam sempre boas notícias para Moçambique. Por exemplo, num determinado momento do debate com os doadores, criou-se este cisma de que havia sempre o cisma e o síndrome do polícia bom e do polícia mau. Dos doadores do sul do Mediterrâneo, que eram muito simpáticos para Moçambique, tipo Portugal, Espanha, França e Itália. E depois os doadores do norte da Europa, de cultura calvinista, reformista, protestante, que são muito exacerbados nestas questões de governança, de ética, de luta anticorrupção, que eram mais duros em relação ao cumprimento de Moçambique. Bem, no fim do dia, a questão é de saber quanto representa cada país. Portugal, por muito que se esforce, praticamente comprou um lugar na mesa dos doadores. As contribuições portuguesas para o orçamento, até há pouco tempo, andavam ligeiramente acima de 1 milhão de euros. Então, isto não é uma grande contribuição, mas, em termos de voz, tinha a mesma voz que tinham os outros países. Compreendemos os esforços do novo presidente português, Marcelo Rebelo de Sousa, de tentar amenizar todo o sentido crítico que se levantou em relação a Moçambique, decorrente da questão das dívidas. Mas é assim, Portugal vale o que vale. E, portanto, a voz de Marcelo Rebelo de Sousa pode ser muito simpática para Filipe Nyusi, mas para a senhora Angela Merkel e para aqueles que estão no comando das operações em Bruxelas, ou seja, na União Europeia, é uma voz que é ouvida, mas que é reduzida ao peso que Portugal tem na União Europeia. Portanto, nós temos que olhar, e claro que as pessoas que veem as questões das relações internacionais, que sabem olhar em termos estratégicos para estas questões, sabem exatamente qual é o peso dos países e qual é o peso que eles jogam, mesmo em relação à cooperação com Moçambique. Por isso, por exemplo, não é por acaso, e já falámos aqui, não é por acaso que o presidente Nyusi já foi 2 vezes aos Estados Unidos, não obstante em nenhuma das 2 vezes isto ser uma visita de Estado, mas ele sabe da importância que tem ele chegar aos Estados Unidos. O seu colega, se é de colega que lhe posso tratar, o Sr. Robert Mugabe do Zimbábue, nem sequer pode pôr o passaporte na migração americana, porque não pode, das Nações Unidas, não pode entrar nos Estados Unidos. Portanto, Moçambique compreende claramente o peso que cada parceiro de cooperação tem no nosso país e o peso que joga nessa cooperação. Os doadores também dizem que o governo
deve ter uma abordagem decisiva em relação às 3 empresas. Está a falar da MAMI, da Imatum e da Proindus. Fernando Lima, isto passa pela liquidação destas empresas, ou como por exemplo, na Imatum venderem-se os 24 atuaneiros? Bem, aquilo que os doadores dizem e aquilo que o FMI diz também, eles nunca chegam a este ponto de dizer o que é que o governo deve fazer. Eles dão sugestões, deixam, como já dissemos aqui, deixam as portas abertas para que Moçambique faça o seu caminho, mostre autonomia na forma como quer abordar esses assuntos. Portanto, essas são opções, são saídas, mas não são as únicas. De qualquer forma, a maneira como eu interpreto esta questão da forma decisiva é outra maneira de dizer que Moçambique deve dar explicações sobre a tal informação que não é ainda compreendida em termos do relatório ou em termos dos factos que o relatório revela. E, portanto, são estas coisas que os doadores estão interessados em saber ou se estão a posicionar em relação à argumentação que têm que usar em relação ao governo. Por exemplo, está a emergir do lado governamental esta questão de se não houve contraditório ou não. Eu penso que é uma falsa questão, porque vimos 2 próximos colaboradores do anterior presidente com vários escritos e a levantar essa questão de que não houve contraditório. Isso é uma falsa questão, porque a CROL, o FMI, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério de Economia e Finanças estão à distância de um número de telefone, de um fax, de um e-mail, portanto, das várias e diferentes tecnologias que as instituições têm para se comunicar. E depois, claramente, o sumário executivo, que já é público, está lá claro que houve vários contactos e houve lá o dito contraditório que os outros estão a reclamar. Por isso mesmo, eu digo, é uma falsa questão e em nenhum momento cessou, e não há qualquer evidência que cessou o diálogo entre a Procuradoria-Geral da República e a CROL, mais, em última análise, a Procuradoria, a que é a dona daquele relatório. Portanto, mesmo que o relatório tenha sido pago por outra entidade, aquele relatório, o dono daquele relatório é a Procuradoria. Por exemplo, diz-se que não são conhecidos os termos de referência. Ora, só os termos de referência, que são qualquer coisa como 9 páginas do documento do relatório final, esse documento demorou mais de um mês a ser discutido. E era discutido entre quem? Entre a Embaixada da Suécia, a Procuradoria e o FMI. Como é que agora se vem dizer que os termos de referência... Como é que se vem dizer que a CROL não fez o contraditório? Se a CROL esteve a seguir tudo o que estava definido nos termos de referência. Mas, em cada momento que foi solicitado adiamento, a CROL teve que justificar porque é que estava a pedir adiamento e quais eram as coisas, os assuntos que era preciso esclarecer em sede de quê? Em sede dos termos de referência, ou seja, determinados pontos dos termos de referência ainda não estavam completos, portanto, eles precisavam de mais tempo para responderem a esses pontos que foram acordados
na elaboração desses mesmos termos de referência. Fernando Lima, vamos a um outro ponto, tem que ver com a carta que o presidente, da carta-resposta que o presidente da República escreveu ao secretário do Comércio norte-americano. É uma carta que foi libertada pela presidência, divulgada por alguns órgãos de comunicação social e que mais tarde a própria presidência da República pediu o embargo definitivo, mas já é público, e nesta carta vê-se um pouco de nervosismo da nossa parte em relação à questão da Anadarko com Moçambique, com o presidente Inhosse, a dizer que cumpriram com todos tudo que prometeram em relação a este processo, e a Anadarko deve fazer o seu trabalho e que deve rapidamente decidir sobre o DFI. Como é que vê isso? Bem, é assim, essa carta tem uma história ligeiramente mais longa. A carta começa na audiência entre o presidente de Moçambique e o secretário do Comércio norte-americano, se não me engano, em Washington, e na última visita do presidente aos Estados Unidos. E, aparentemente, o secretário de Estado norte-americano parecia o porta-voz da Anadarko. O executivo da Anadarko. É normal, e isto mostra exatamente que os governos existem para defender o seu tecido empresarial, os negócios do seu país, e os negócios de um país não são apenas os negócios de Estado, compreendem todo o tecido empresarial. Então, como resultado dessa lista de questões relativas à Anadarko, o presidente, que também se encontrou com a direção da Anadarko, solicitou que um representante do secretário de Comércio estivesse presente nessa reunião, em que muitas dessas questões que ele estava a levantar seriam respondidas pelo governo de Moçambique e, eventualmente, clarificadas. Posteriormente a este episódio, e já aqui referimos, o Savana também escreveu sobre isto na edição da semana passada, esteve aqui em Moçambique o vice-presidente da Anadarko. Para quê? Para fazer o follow-up, ou seja, para fazer o seguimento desta visita do presidente aos Estados Unidos, para aclarar muitos desses assuntos mais nebulosos em relação ao relacionamento governo-Anadarko. Claro que uma das questões importantes já tinha sido, inclusivamente, publicitada 2 semanas antes, nomeadamente a questão das concessões na península de Afungi, quer para o funcionamento do pipeline entre o local de exploração do gás e a península onde vai ser produzido o LNG, o gás liquefeito, também a concessão em relação ao terminal onde vão ser manuseados os materiais de apoio, quer à plataforma de perfuração e exploração, quer em relação à base em terra, que eram questões importantes. Estas questões foram resolvidas e foram vertidas em decreto. Houve reuniões entre o vice-presidente da Anadarko e a ministra dos Recursos Minerais. Aparentemente, essas reuniões decorreram muito bem e, na versão moçambicana, foi dado um passo em frente. Portanto, esta carta do presidente é um pouco o corolário deste trabalho de bastidores que foi feito nas últimas semanas. Uma parte desse trabalho público, outra parte não tão do domínio público, mas que aqui estamos a relatar. Agora, claro que qual é o interesse de Moçambique? O interesse de Moçambique é
ver quanto mais cedo possível o projeto da Área 1 avançar, uma vez que neste momento só temos a promessa de uma parte do projeto da Área 4 que vai avançar em 2022. Ora, a questão da Anadarko não tem a ver apenas com as questões de natureza burocrática, funcional, a maneira como decorre o relacionamento entre o Governo e a Anadarko, tem a ver também com questões mais profundas de mercado. Por exemplo, o mercado, neste momento, é um mercado muito pouco simpático. Quando eu digo simpático, significa há a sensação de que há excesso de oferta de gás no mercado. Isto não é bom para Moçambique. Vem o Qatar, a Austrália, a Rússia já fechou o negócio com a China, não, os Estados Unidos... O gás de xisto que os Estados Unidos está a produzir está a ter impacto nos preços do gás. Portanto, os preços do gás não estão simpáticos. E é neste ambiente pouco simpático que a Anadarko, que é uma empresa que não tem grandes encaixes de tesouraria, portanto, a Anadarko, para avançar com a exploração da Área 1, tem que bancarizar esta operação, ou seja, tem que ir aos mercados financeiros, buscar dinheiro para avançar com a exploração. E depois tem que ter os pré-acordos de venda de gás. Exatamente. Ora, aí é que está o problema. Com este ambiente, que não é um ambiente simpático para a entrada do novo player, do novo jogador, de um novo país que está a oferecer gás ao mercado, está a ser difícil a Anadarko contratualizar esses pré-acordos de venda. Por exemplo, a questão da DENI, aquilo que viabilizou o sindicato bancário dos tais 4,8 bilhões de dólares, é o facto de a BP ter um contrato com a Eni para a comercialização durante 20 anos de todo o gás produzido a partir do projeto Coral do Sul. A Anadarko tem que chegar, segundo os técnicos e segundo a própria Anadarko, a uma plataforma à volta dos 90%. Ora, nem sequer 50% a Anadarko detém em termos de pré-contratos de venda de gás. Portanto, isto tem que acontecer nos próximos meses e, ainda segundo os especialistas da área, os especialistas que trabalham nos dados da Anadarko, isto num cenário feliz só vai acontecer daqui a 12 meses. Significa lá para o segundo semestre de 2018. Ora, isto não são notícias simpáticas para o governo de Moçambique. Ou seja, a Carta de Newsy claramente está a fazer pressão, mas esse é o papel que o governo de Moçambique tem que fazer. Nós fizemos a nossa parte, façam a vossa parte. Claro que temos que escalpelizar e temos que explicar o que é que está por detrás da carta e dos porquês também, e não temos a pretensão de explicar tudo e de sermos os donos da verdade, mas das limitações que um projeto desta envergadura tem. Mas, para além da questão de agenda, do descolar da agenda, de mostrar um governo engajado em várias frentes, de abrir o mercado, de desenvolver os mercados, de desenvolver os projetos, há também as contrapartes que têm as suas próprias agendas e nem sempre essas agendas têm que ser coincidentes. Fernando Lima, vamos ao nosso último tema. Hoje teve lugar a Assembleia Geral do Mozabanco. Terminou a intervenção do Banco de Moçambique. Já temos um banco a caminhar pelos seus próprios pés. Aparentemente, sim. O Mozabanco é agora uma instituição financeira
com um capital de 170 milhões de dólares, o que a coloca nos patamares cimeiros das instituições bancárias operando em Moçambique. Tem como acionistas de referência a Coanha, que é a sociedade que gera o Fundo de Pensões do Banco de Moçambique, e os acionistas minoritários, a Moçambique Capitais e o Novo Banco. Por força dos acordos alcançados na Assembleia Geral, estas duas participações acionistas vão ter cada uma um administrador no Conselho de Administração, um administrador não executivo, a senhora Yasmin Patel, que já foi administradora há muitos anos no Banco de Moçambique e também trabalhou em Washington para o Fundo Monetário Internacional, será administradora designada pela Moçambique Capitais, e, portanto, tudo indica que a história prosseguirá agora como um banco não intervencionado pelo Banco de Moçambique, mas de novo como um banco privado, tendo à cabeça o senhor João Figueiredo, que era quem tinha assumido também a liderança do banco durante a intervenção do Banco de Moçambique. Portanto, João Figueiredo será o presidente do Conselho de Administração e também o presidente da Comissão Executiva. Na gíria, aquilo que se chama, vai ser o homem forte do banco, que tem apenas 3 pessoas na Comissão Executiva. Temos um banco que continua moçambicano, dominado maioritariamente por moçambicanos, porque está lá a Coanha, que é moçambicano. Exatamente. Esse também é um ponto importante. Digamos que é importante também para a autoestima dos moçambicanos, não obstante se esperar que a curto termo, eventualmente, uma parte da participação do Coanha venha a ser diluída por outras participações no banco, uma vez que uma exposição de 80% em 170 milhões de dólares é muito grande, mas quando existe um plano de negócios que diz que o banco, em princípio, não vai distribuir dividendos nos próximos 5 anos. Diminui essa exposição, mas também diminui as críticas em relação a um eventual conflito de interesses, porque a Coanha é o fundo que está a gerir o fundo de pensões do Banco de Moçambique. Também o objetivo é afastar isso. Claramente, eu diria que se calhar o objetivo principal é mais este de imagem e de política e menos o objetivo económico. Agora, o realismo é quem é a entidade que vai querer comprar 40%, sabe à partida que não vai haver que a situação do banco, porque o banco tem que agora caminhar no sentido de ressarcir, por exemplo, todo o investimento que o investimento ou a injeção de dinheiros de liquidez que o Banco de Moçambique teve que fazer no Mozabanco entre setembro e maio. E, portanto, meter mais dinheiro no banco para depois ter poderes de decisão reduzidos dentro do banco e estar eventualmente condenado a não ter lucros palpáveis, é uma decisão de risco, mas é algo que não pode ser afastado nos próximos tempos. Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa. Pode nos acompanhar em diferido na televisão independente de Moçambique às 21 horas. Eu sou Francisco Carmona. O André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite. Pontos de Fernando Lima.